Boa noite, queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online, amém? E eu quero orar para dar início à aula de hoje. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada, ó Deus, por estarmos na Tua casa, na Tua presença. Senhor, para mais uma vez, Senhor, ministrarmos a Tua palavra, meditarmos, ó Deus, nesses ensinamentos, ó Deus. Pai querido, eu quero te pedir a Tua graça sobre cada aluno que está hoje, Senhor Deus, nos assistindo, Senhor Deus, pela internet, esta aula. Aqueles que ainda irão assistir, Deus, alcança com poder e graça, dá entendimento, dá luz, meu Senhor Deus, para que possa, Senhor Deus, absorver o máximo dos aprendizados aqui falado, Pai. Fala aos corações e que seja, ó Deus, nós vamos falar sobre salvação, meu Deus. E a salvação e o agir do Teu Santo Espírito em prol da salvação de almas. Senhor, quem está assistindo e irá assistir esta aula, ainda não tem a certeza, não tem a convicção da vida eterna em Cristo Jesus. Talvez nunca tenha ouvido falar claramente sobre isso, que seja alcançado pelo Teu poder, pelo Espírito de salvação, que o Senhor dê entendimento, que o Senhor dê graça, que as correntes sejam quebradas, ó Pai, que toda dúvida caia por terra, que todo pensamento, ó Deus, confuso e perturbador seja desfeito em nome de Jesus, para que nomes sejam escritos no livro da vida que o Senhor tem aí no céu. Fica assim, Senhor, conosco, Pai, os que estão cuidando dessa transmissão, Senhor Deus, da nossa escola bíblica aqui local, cada aluno, cada professor em sua classe. Muito obrigada por tudo, te agradeço, te adoro, te bendigo, e no nome de Jesus, amém. Irmãos, então, o título da lição de hoje, nós estamos estudando, esse ano, né, o Deus do sobrenatural. A lição de hoje é a número 10. E o título é Salvação aos Milhares, Alcance Sobrenatural. Então, todas essas lições, elas estão baseadas no livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós já vimos desde o início do livro de Atos, a manifestação, a ascensão de Jesus, nós vimos a questão da descida do Espírito Santo, nós estudamos sobre o mártir Estevão, sobre Filipe o evangelista, vimos sobre a generosidade de Barnabé, vimos na semana passada a conversão de Saulo, que depois se transforma então em um Paulo. E hoje nós vamos dar continuidade, vendo então o manifestar, o agir de Deus através dos apóstolos. E hoje nessa lição nós vamos ver especificamente mais a Pedro, em prol da salvação de almas, como Deus começou a usá-los logo após a descida do Espírito Santo, quando todos eles foram cheios do Espírito Santo, como Deus começou a usá-los com grande ousadia, com grande intrepidez e sabedoria, muita graça, muita unção, para anunciar o Evangelho da salvação. Então, salvação. Mas salvação do quê? Talvez você esteja me perguntando aí, ser salvo do quê? Ser salvo de um incêndio, ser salvo de um naufrágio, ser salvo do quê? Do ataque de um animal feroz? Do que você está falando? Então, a gente tem que voltar ao básico. Talvez tenhamos pessoas aqui que nunca ouviram falar de salvação. Eu estou falando de salvação da tua alma, salvação da minha alma, salvação da alma do ser humano. Por quê? Porque quando o homem foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, o homem foi criado para adorar a Deus, para ter comunhão com esse Deus maravilhoso. Mas um dia, aconteceu o quê? Houve o pecado. Esse homem, na pessoa de Adão, ele que desobedeceu a Deus. E a desobediência, o que quebrou essa aliança entre o homem e Deus. E o homem assim pecou, porque ele transgrediu a lei do Senhor. E isso rompeu
né, separou o homem de Deus. E desde então, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, tirados foram da glória de Deus. Então, aquela imagem e semelhança de Deus que foi dada ao homem, ela foi destruída. Então, diante deste quadro, o nosso Deus maravilhoso, porque o desejoso e amoroso por estar com o homem em comunhão, Ele mesmo providenciou o quê? O resgate da situação anterior, ou seja, daquela imagem e semelhança que Ele criou. Como que Ele fez isso? O plano de salvação, envolvendo o próprio Deus, na figura do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, lá em Gênesis 3,15, já havia a promessa. Se você tem uma Bíblia aí, leia então. No capítulo 2 fala sobre a queda do homem. No capítulo 1 tem a criação. No capítulo 2 está falando sobre a queda do homem. No capítulo 3, então, ele vai falar em Gênesis 3,15, não é? Que a semente da mulher, ou seja, no caso Jesus, ele pisaria na cabeça da serpente. Então, nós já temos a promessa ali da salvação. Então, quando nós estamos falando de salvação, é a salvação da alma humana, porque uma coisa é certa, quando o pecado ele trouxe a morte para nós. Nós éramos para ter a vida eterna, mas o pecado ele rompeu isso, não é? E nós morremos. Eu vou morrer um dia. Você que está me assistindo aí, morrerá um dia também. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Porque João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque, ou seja, se você prestar atenção nesse versículo, você verá que existem duas possibilidades para o ser humano, perecer ou ter vida eterna. E a vida eterna é através de Jesus. Então, de que salvação é essa que eu estou falando? É a salvação da tua alma, a salvação da minha alma, que é eterna. Não é? Então, é de quem é essa salvação? De todo ser humano que crer. Todo ser humano que vem a esse mundo, ele precisa da salvação. Não é? O porquê eu já falei, porque houve a quebra, né? O pecado. Não é? E quem providenciou essa salvação? O próprio Deus, como eu falei em João 3,16, não é? Então, aí nós temos o plano da salvação. Isso para entender, porque o título da lição é Salvação aos Milhares, Alcance Sobrenatural. Então, como é importante entender o quê? A salvação, né? Que salvação, de qual salvação estamos falando? Porque talvez tenha alguém a me assistindo, ou talvez virá me assistir ainda, esse vídeo, não é, posteriormente, que nunca pensou nisso, nunca ouviu falar sobre salvação. E eu espero que isso aconteça, para que haja esse despertamento. Por quê? Porque se existe uma coisa que a gente até aprende isso, né? Os mais velhos sempre falavam isso. Se existe uma coisa que é certa na vida, é que um dia todos nós morreremos. Um dia todos nós deixaremos essa vida aqui. Isso é certo. Para homens, mulheres, brancos, negros, ricos, pobres, poliglotas ou analfabetos, todos terão o mesmo fim, que é um dia a morte neste mundo. Mas a questão é, para onde a tua alma irá? Você sabe? Você tem a certeza? Você tem uma convicção? Você pode dizer com convicto para onde você irá quando seus olhos fechar aqui nesse mundo? Essa é a grande questão. É isso que Jesus veio anunciar. Ele veio denunciar as obras do mal e nos trazer a sua grande salvação. Então, isso aqui é só a introdução, para a gente estar entendendo o título da lição, não é? Então, nós vamos ver, e a lição ela faz uma pergunta. Ela fala, né, salvação aos milhares, alcance sobrenatural. Então, eu expliquei um pouco o que é salvação e do que precisamos ser salvos, né? E por quem nós somos salvos, não é? E para quê? Para termos vida eterna. E aí eu venho a pergunta, a salvação, vocês acham
que é algo sobrenatural ou natural? Se é natural, é algo que eu e você podemos fazer tranquilamente. Ou ela é sobrenatural? Se ela é sobrenatural, significa que ela está fora do nosso agir humano, do mundo físico, não é? Ela extrapola. Veja, se eu na introdução falei que salvação está ligada à salvação da alma, você vê a sua alma? Você sabe, não é? O que existe, a questão do pós-morte? Não. Então, nós estamos falando de um mundo físico, dessa dimensão física, que essa mesa aqui, a cadeira na qual estou sentada, a câmera que está me filmando, as luzes que estão sobre mim, esse microfone, não é? Não estou falando desse mundo físico. E se eu não estou falando desse mundo físico, algo que vai do alcance físico, significa que é no outro campo, na outra área, em outra dimensão. E qual dimensão a salvação se dá? Ela se dá na dimensão espiritual. E na dimensão espiritual, a ação ela é sobrenatural. Não é natural. E olha aqui, eu vou ler um texto aqui, para a gente entender um pouquinho. Está lá em Efésios, no Novo Testamento, em Efésios 2, de 8 a 9. Foi escrito pelo apóstolo Paulo, essa é uma carta, né, de Paulo aos habitantes da cidade de Éfeso. Por isso que chama aos Efésios. Olha lá, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. O que é graça? É dom gratuito, dom imerecido. Eu não faço nada para receber isso. É um dom gratuito, que vem de quem? Vem de Deus, é um dom de Deus. E fala assim, e como que ele vem, essa graça? Ela é mediante a fé. Então, eu estou percebendo que eu preciso crer, não é? E isto não vem de vós, é dom de Deus e não é de obras, ou seja, não existe nada, obras são coisas que nós fazemos, que podemos fazer e realizar. Ou seja, se não é de obras, não é nada que eu possa fazer nesse mundo físico para obter a salvação. E ele fala, não, sabe por que não vem de obras? Para que ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém nesse mundo queira se gloriar diante de Deus. Não, é porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo, porque eu sou o tal, eu sou a tal. Não, mas é de graça, dom gratuito de Deus. Para nós seres humanos. Por quê? Como eu disse em João 3,16, Deus amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por isso que nós podemos ser salvos, pela graça, porque Ele nos amou primeiro. Então, queridos, a salvação, ela é sobrenatural. E ele diz que é mediante a fé. Então, eu diria que é 99,99 de Deus. E existe uma partículazinha minúscula do ser humano, que é a fé, que é o crer. Mas segundo a Bíblia, até o crer vem de Deus. Olha que coisa mais magnífica, olha que coisa mais espantosa. Até o crer em Deus vem dele próprio, que nós vamos ver aqui, não é? Que fala o alcance sobrenatural, o agir sobrenatural, em tudo Deus está envolvido. Mas a participação humana, ela entra na vontade, no desejo do homem, do ser humano em ser salvo. Na verdade, é o encontro de duas vontades. Deus ali, soberano, magnífico, majestoso, misericordioso, benigno, perfeito, o Pai da eternidade, querendo salvar, desejoso da salvação, e Ele querendo ir ao encontro do homem. E o homem, então, quando ele ouve a voz
desse Deus, ele deseja ir ao encontro. E quando ele vai assim ao encontro, olha aqui, ó, eles se entrelaçam. E nesse entrelaçamento da vontade divina e da vontade humana em ser salvo, acontece o maior milagre que pode existir, que é você ter o seu nome escrito no livro da vida do Deus vivo, do Cordeiro de Deus, que é o único digno de abrir o livro. Isso é maravilhoso, isso é sobrenatural, isso é motivo de gratidão, de rendermos honras e glórias a esse Deus, porque foi por amor, é por amor e continua sendo por amor. Um amor que nós não merecemos, mas porque Ele é amor. Isso, gente, é simplesmente maravilhoso. Mas como a salvação tem suas etapas, né? Ela tem os seus passos, não é? Então, o primeiro, veja, eu falei para você, salvação do quê? Porque eu falei do pecado. Então, muitas vezes, nós hoje, mais do que nunca, são muitas as ideias, são muitos os pensamentos, são muitas as filosofias existentes, não é? E hoje nós temos um espalhar, um divulgar mundial de doutrinas, de pensamentos, não é? Onde existe aquele que diz que o homem é essencialmente bom, não é? Ou que você está aqui de passagem, e isso é verdadeiro, não é? Mas que depois você pode voltar em outra vida e você ir se aperfeiçoando. Mas só que a Bíblia diz uma coisa, que ao homem foi dado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. E aí, como é que fica a situação desse ser humano? Então, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso reconhecer o pecado em minha vida. E é esse reconhecimento que me leva, movido pelo agir do Espírito Santo, a me arrepender dos meus pecados, a pedir perdão. Por isso que existe a expressão aceitar Jesus. Porque tem aqueles que não aceitam. Dá para entender? Porque a salvação ela é oferecida, Deus oferece, porque pela graça sois salvos mediante a fé, que é um dom de Deus, não vem de vós, não é de obras para que ninguém se glorie. Então ele vem e ele nos oferece. E quando o homem reconhece, como eu mostrei do encontro das suas vontades, por isso que é a expressão aceitar a Jesus como Salvador, porque eu falo, eu aceito Jesus, que o Senhor morreu por mim pelos meus pecados, e eu me arrependo dos meus pecados. Hoje eu quero ser diferente, eu quero a vida, receber a vida que o Senhor tem para me dar. Esse é o primeiro passo para a salvação. Reconhecer que eu sou pecador e reconhecer que eu necessito da salvação e de um Salvador, que é Jesus Cristo. Não é? Então, tudo isso está ali. Então, nós vamos ver que a salvação é algo sobrenatural. Não é? E nós, como eu falei no início, nós vamos falar muito sobre Pedro hoje. Não é? Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, como eles começaram a pregar o Evangelho, a evangelizar, não é? E Pedro, eles começaram a falar entre os judeus. Depois é que com a conversão de Saulo, né? Como a gente viu na aula passada, que o Evangelho ele começa a ser levado aos gentios. Gentios é todo o povo que não é judeu. E assim, com isso, o Evangelho foi alcançando os países e outras nações, outros povos e outras línguas, até que um dia, não é? A Bíblia, então, fosse escrita, fosse quando a invenção da imprenta, ela foi impressa, foi o primeiro livro a ser impresso, e com isso nós começamos o quê? Fazer esse boom, vamos dizer, tecnológico da informação. São os rudimentos da tecnologia da informação.
não é? Quando a Bíblia, o primeiro livro é impresso, que é a Bíblia, e então começam a se tirar cópias, as impressões, para que isso se espalhe. E isso se espalhou pelas nações, pelos continentes, e aí quando nós tivemos, não é, as conquistas, as descobertas do novo mundo e os missionários que começaram a ir para outros continentes e traduzir a Bíblia para as diferentes línguas. Gente, Evangelho, mas tudo começou ali, a partir de Jerusalém, que é isso que a gente vai ver aqui hoje, né? E como já começou grande, como começou grande. Então, nós vamos ver, é interessante muitas vezes anotar, né? Lá em Atos capítulo 2, no capítulo 2, você tem o quê? Nos primeiros versículos, falando que eles estavam lá no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa do calendário judaico, né? E eles estavam ali reunidos, e era uma grande festa, onde vinham, então, judeus vindo de várias outras nações, que estavam lá na Síria, que estavam no Egito, que estavam na Etiópia, estavam espalhados pela Ásia, por outros países do Oriente, e eles viajavam para essa grande festa em Jerusalém. Olha só como que Deus estava já planejando. Ele estava trazendo judeus vindo de várias nações pelos arredores ali da região ali de Israel, não é? E chamando, a cidade estava assim, fervendo, porque Jesus tinha falado assim para os discípulos, olha, vocês, quando Jesus ascendeu aos céus, vocês podem ver isso em Atos capítulo 1, e no último capítulo também de Lucas, do Evangelho de Lucas. Permaneçam em Jerusalém, não é? Até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia nos conta que eles iam diariamente ali no templo, se reuniam em oração, eles estavam juntos. Então, passados, né, porque Jesus ele ficou pelo menos, depois que ele ressuscitou entre os mortos, ele ficou pelo menos em torno de 40 dias, tendo aparições aos discípulos a diferentes momentos, não é? Aí ele ascende aos céus. Se você fazer a contagem, dá entre 7 e 10 dias por aí, né? Porque daí tem, você vê, está dando até o tempo do Pentecostes aí, né? E acontece essa festa. Todo mundo ali junto, eles estão reunidos no templo, orando. E a Bíblia diz, então, que com o som de um vento impetuoso vem, o Espírito Santo desce na forma de línguas de fogo, e todos que estavam ali são cheios do Espírito Santo, todos. E aí eles ficam espantados. Oh, os estrangeiros que estavam ali, nossa, que está acontecendo aqui? Cada um desses daí, ó, está falando na nossa língua, do nosso país de origem, as grandezas de Deus. Como pode tal coisa? E eles começam, uns falar, e até que eles falam, devem ser bêbados. E aí, então, Pedro se levanta, Pedro se posiciona, se levanta ele, e a Bíblia diz que ele, juntamente com os 11 ali, todos eles se levantam, não é? E ele discursa, e ele começa, gente, ninguém está embriagado aqui não é vinho não. E ele começa então descrevendo toda a história, não é? Falando, então mostrando que a quem eles estavam crendo era aquele que as Escrituras prometiam. E ele fala do texto de Joel 2, né, 28 ali, quando da promessa que nos últimos dias, que Deus iria derramar do seu Santo Espírito sobre toda a carne, sobre os jovens que profetizariam, teriam visões, teriam sonhos, até mesmo os velhos. E Pedro começa a falar, que como Jesus ele veio, os sinais e maravilhas, que tudo que ele operou, que era o cumprimento de todas as profecias das Escrituras, mas que ele havia sido condenado, ele havia sido crucificado pelo seu próprio povo, mas que importava que isso acontecesse. Então, o que aconteceu? O Espírito Santo, que já tinha descido sobre eles, enchidos todos eles de fogo, de poder, de unção, porque eles estavam em obediência, né? Porque Jesus falou que eles eram para permanecer em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Eles obedeceram o que Jesus falou.
E então o que acontece? Não é? Há uma compulsão naquelas pessoas que ouviram a pregação, o discurso de Pedro, e que falam assim, que eles reconhecem que são pecadores. Eles começam desesperados, mas nós nos arrependemos, o que nós temos que fazer? Então Pedro fala assim, olha o que Pedro fala assim, ó, salvem-se desta geração perversa. E então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000, não tinha microfone, não tinha equipamento de som, não tinha telão para redistribuir a imagem de uma filmagem. Dá para você pensar um negócio desse? Agora veja o agir do Espírito. Olha que coisa. Por que Deus escolheu fazer isso num dia de uma festa nacional judaica? Uma das 3 principais festas do calendário judaico, que é o Ano Novo, não é? Páscoa, Pentecostes. Por quê? Porque Deus sabia que a cidade de Jerusalém estaria assim, ó, lotada, abarrotada de judeus vindo de todos os lugares. Para quê? Para só comemorarem uma data simbólica, para cumprirem lá a sua religiosidade? Ele falou assim, é agora que eu vou pegar o meu povo, aqueles que eu vim para resgatar. Gente, Deus é estratégico, Ele usou a estratégia, Ele juntou o povo, Ele esperou esse momento, e aí levantou e desceu com o fogo, para quê? Para que então os apóstolos, munidos então de muita coragem, intrepidez, ousadia, começaram a discursar. Mas sabe o que é mais interessante? A gente pensar em quem era Pedro. E os demais apóstolos também. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam cumprindo a grande comissão que Jesus deu lá em Mateus 28, se você ler, de 16 a 20, Marcos 16, de 15 a 20, que é o finalzinho desses 2 evangelhos, você vai ver o que ali? Jesus falando assim, mandando, é o ide, pregai o evangelho a toda criatura e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazei discípulos. Leiam lá o finalzinho, tanto de Mateus quanto de Marcos. Jesus ele está mandando assim, vai, prega o evangelho e façam discípulos, que eu estarei convosco, e sinais e maravilhas os acompanharão. Já estava começando. Mas aí a gente tem que ver quem era Pedro. Pedro, né, um dos primeiros discípulos ali a ser chamados, irmão de André, filho de Zebedeu, um pescador. E para a gente entender um pouquinho, ele não a pesca, na verdade, era um negócio de família, porque o pai estava envolvido, ele com o irmão, eles tinham seus barcos, né? Então, ele tinha um negócio assim, não eram homens ricos, mas eram homens que tinham sua profissão, tinham seu negócio próprio. E quando Jesus chama assim, fala assim, eu te farei pescador de homens. E ele largou tudo, e foi, e seguiu. E nós vemos, né, se você ler, se você nunca leu, talvez você que está me ouvindo, de repente eu estou falando para uma pessoa, às vezes a gente pensa, né, que quem está assistindo já tem aquele pré-conhecimento, mas de repente tem alguém aí que nunca leu. Então eu recomendo para você, você quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia. E olha que maravilha, quando eu me converti, há 40 anos atrás, a gente tinha que comprar uma Bíblia. E eu, na época, não tinha dinheiro para comprar Bíblia. Eu tive que pedir emprestado uma pessoa, até que alguém me deu uma Bíblia. Porque eu também era menor, não trabalhava, minha família era contra, eu não tinha nem como pedir uma Bíblia. E nem tinha dinheiro para comprar uma Bíblia. Agora, hoje você pode baixar em aplicativo. Você pode escolher qual versão e tradução você quer. Até você querer comprar em papel, né? Você pode querer num e-book, você pode ler do jeito que você quiser. Então, eu te recomendo, comece a ler o livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus. Por quê? Mateus, ele descreve, ele é muito descritivo
na vida de Jesus e nos milagres, ele falando às multidões, o relacionamento dele com os discípulos, nas parábolas. Porque a hora que você começar a ler a palavra de Deus vai começar a falar com você. Fica a dica, tá bom? Bom, interessante que se ele era pescadores, eram pessoas simples, apesar de ter um negócio próprio. Pensa hoje em pessoas que têm seu negócio próprio, negócios mais simples, não é? Pessoas que não têm muito estudo, mas arregaçaram as mangas e foram ali trabalhar, não é? E olha que interessante, que quando aqui em Atos, capítulo 4, do versículo 13, aqui, depois do capítulo 3, né, do capítulo 2, e tem esse discurso, 3.000 almas são salvas. Depois, no capítulo 3, vai falando que eles continuam a pregar e a ensinar, e que Deus vai acrescentando cada vez mais pessoas, cada vez mais almas, e com isso, né, a igreja, até então não era uma igreja, né, era um grupo que começa a crescer. E eles são lá levados perante o Sinédrio, que era, vamos dizer, as autoridades judaicas, religiosas judaicas. E Pedro começa a falar. E olha que fala no versículo 13 do capítulo 4 de Atos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E Jesus já tinha prevenido eles, dizendo que eles seriam, que importava que eles fossem levados diante de autoridades e que eles não tinham que se preocupar com o que eles haveriam de dizer, porque no momento o próprio Espírito os ensinaria, daria as palavras a eles para eles falarem diante das autoridades. E foi o que aconteceu aqui. Mas por quê? Porque antes disso eles foram cheios do Espírito Santo. É isso que nós temos que ver agora de em diante aqui. Que sem o agir do sobrenatural de Deus, não ocorre a salvação. Porque como eu falei no início, na introdução, salvação ela é sobrenatural. Ainda que tenha que ter essa participação humana, do desejo do homem em ser salvo, até mesmo, vocês viram que o texto de Efésios fala que mediante a fé, mas que essa fé ela é um dom de Deus. Para pensar que a fé que eu creio, ela vem de Deus e é um dom de Deus. Ou seja, nós não somos nada sem Ele. Por isso que Jesus ele fala em João capítulo 15, que Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Exatamente por causa disso. Sem Ele nós não fazemos nada, nem mesmo cremos. Olha como nós não somos absolutamente nada sem Deus. O homem é um nada. Ele não existe sem Deus. É isso que os seres humanos precisam entender. Mas vamos lá. Então, ver que Pedro, aquele homem impossível, ele andou sobre as águas com Jesus, depois quase se afogou. Ele esteve na transfiguração, no Monte da Transfiguração. Ele, depois, vamos dizer aqui em Atos, nós vamos ver que em Atos capítulo 4, 5 e 12, fala que ele foi preso. Não é? E lá, quando ele foi morto, no final da sua vida, ele foi martirizado, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque quando ele viu que ele ia ser crucificado, ele falou, não, eu não sou digno de ter a mesma morte que o meu Senhor. Então, ele é crucificado, inclusive, de cabeça para baixo. Né? Teve milagre da pescaria, quando ele voltou, passaram uma noite inteira, não pescaram nada, e Jesus fala, volte, mas mestre, mas eles obedeceram. E Jesus falou, lança a rede. E aí, quando eles puxaram, já não conseguiam mais nem puxar de tantos peixes que haviam. Então, esse homem viveu tudo isso, inclusive negou a Jesus. Mas ele se arrependeu e retornou para os braços de Jesus. E se tornou o primeiro apóstolo aqui, né, a sair pregando. Ele foi, e ele que levou o evangelho assim, aos judeus. Né? Então, vejam que, principalmente os judeus, né? E depois, como eu disse anteriormente, Paulo para os gentios. Mas também depois Pedro, também Deus vai mostrando, por exemplo, em Atos, capítulo 10, que fala da salvação de Cornélio. Cornélio é um gentil. Se você novamente lê na sua Bíblia, tá? Como foi a conversão de
de Cornélio, como Deus primeiro mostrou, um anjo apareceu a Cornélio, falou para ele ir lá chamar Pedro, existe naquela cidade um homem chamado Simão, que está na casa de fulano e tal, e ele foi, e mostrou também, teve uma visão para Pedro, para convencer a Pedro que ele precisava se encontrar também com os gentios, não é? Porque aquilo que Deus purifica não pode ser considerado imundo nem impuro, mostrando ali que a salvação vinha para todos. Então, nós vemos ao agir do sobrenatural na salvação, ao agir do Espírito de Santo em prol da salvação, ou como nós dissemos, o pastor Jorge tem o Espírito de salvação, que é nada mais que o Espírito Santo se movendo em prol da salvação. Porque foi ele que agiu para que aquelas 3.000 almas, logo na primeira pregação, no discurso de Pedro, fossem batizados e salvos. E logo na sequência, continuando, mais quase 2.000, chegaram quase 5.000, isso em poucos dias. Dá para imaginar isso, gente, naquela época, sem qualquer instrumentos de comunicação, de tecnologia da comunicação, sendo só a própria palavra e tendo que caminhar de uma cidade para outra. No máximo, eles conseguiam ir no lombo de um animal. Ou quando era via litorânea, né, eles pegavam um barco para se dirigir a uma outra cidade. Não é? Então, vemos tudo isso, né, o agir desse sobrenatural, como as pessoas elas são atraídas, porque Deus prepara as coisas. Só que, para isso também, tem que ter pessoas o quê? Dispostas a serem usadas pelo Deus do sobrenatural. Pessoas que se coloquem à disposição do Deus do sobrenatural. Não é? Que quando Pedro se levanta diante de todos para falar, não estão bêbados não, e começa a explicar tudo o que estava acontecendo, mostra que convicção, fé de Pedro e a decisão, ele se posiciona. E quando ele se levanta, e juntamente com eles os demais apóstolos ali, eles se posicionam diante daquilo. E nós vimos o agir do Espírito Santo. Por isso, que, né, quando nós temos ali em João capítulo 16, que ele vai falar da missão do Consolador, espero que eu tenha um tempinho ainda, só para colocar assim, João capítulo 16, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ou seja, é o Espírito Santo em tudo. Aí o pastor Jorge, ele fala no livro, esse livro aqui na Dinâmica da Liderança Apostólica, ele vai falar de uma igreja viva, que a salvação, ela acontece dentro de uma igreja viva e dentro de uma igreja poderosa, porque vida produz vida, enquanto a morte produz morte. A igreja viva tem a sua postura singular e ela é movida pelo Espírito Santo de Deus. E é isto que muitos não conseguem entender e acabam misturando as coisas. Vida é algo que somente existe em Deus e é em Deus que devemos sair à procura dela. Se você chega a uma igreja viva, logo ao entrar nela, perceberá algo maravilhoso e atraente que o convida e o leva a Deus. Caso contrário, a igreja morta não possui os elementos atrativos para a alma. Em vez de ser algo atraente para a alma humana, ela repugna e deixa muita dúvida. E morte sobre morte. Pastor Jorge tinha uma expressão que ele falava assim, uma igreja como um cemitério à meia-noite. O que tem no cemitério à meia-noite? Você fala, nossa, gente, nada? Não tem nada mesmo. Só tem o quê? Ali os restos mortais de quem já partiu. O que cheira, o que transmite um cemitério? Morte.
somente morte. E assim, muitas igrejas que não se batiza ninguém, você entra lá, é aquela igreja fria, que não produz vida, não tem salvação, não tem batismo, alguma coisa está errada com aquela igreja. Sabe o que está faltando naquela igreja? O Espírito Santo de Deus. A igreja que não dá abertura para o Espírito Santo entrar, se mover e agir. Pelo contrário, pega um Espírito Santo, o pastor Jorge falava isso, e coloca dentro de uma caixinha de fósforo, uma caixinha pequenininha, e trancam ela, fecham ela, não permite que ele, sabe o que acontece? Ele também se retira dali, porque ele sabe que ele não é bem-vindo. Tem até uma canção que diz, és bem-vindo aqui. Eu tenho que desejar o Espírito Santo na minha vida, porque é o agir do Espírito Santo que irá me mover na direção de Deus, para ser salvo e também para desejar a salvação das outras pessoas, amar a salvação de almas, porque uma igreja viva onde o Espírito Santo está operando, as pessoas amam a salvação de almas, se preocupam com a salvação de almas, se preocupam em cuidar destas almas. Veja, que o grande plano de Deus para o homem é a salvação. Isso não é natural, é sobrenatural, como eu falei. Não é? Aí ele diz assim, vamos buscar ser cheios do Espírito Santo, para que o Evangelho seja propagado, a começar nas nossas casas, entre as nossas famílias, e se estenda para o nosso trabalho, para a roda de amigos, até os desconhecidos que o Senhor quer chamar. Ou seja, Deus precisa que a Jane, me coloque à disposição do Espírito Santo para ser instrumento de salvação para os outros. E Ele quer isso de você. É isso que Ele quer da igreja. Ele não quer discussão, briga por isso, briga por aquilo, um falando mal do outro, um falando mal de uma igreja, porque essa igreja é assim, aquela igreja é assado. Cada igreja tem os seus problemas, cada igreja tem as suas próprias características e as suas cores. Não é? Existem, infelizmente, aquelas que já estão apostatando da fé. A tais, nós temos que realmente, não podemos segui-las, porque senão cairíamos no mesmo laço. Mas Deus ainda exige, mas Deus ainda tem na terra um povo que se chama pelo seu nome, que o ama, que se prostra diante dele e que precisa entender que para uma alma ser salva, ela precisa de um salvo, porque nós somos salvos para salvar. Por isso que nós temos que ser o sal da terra, temos que ser luz do mundo, para sermos os portadores da salvação. E como farei isso? Do mesmo jeito que eu preciso da ação sobrenatural do Espírito Santo para ser salva, eu preciso da ação do sobrenatural do Espírito Santo para ser um instrumento de salvação. Preciso me arrepender diariamente. Preciso do Espírito Santo para consertar a minha vida, para aparar as arestas que existem em mim, para tirar as picuinhas que existem em mim, porque eu, Jane, sou pecadora, eu, Jane, sou falha, e você também é. Não sou melhor que você, nem você é melhor do que mim. E sem o Espírito Santo, se nós não formos cheios, porque é isso que os apóstolos deixaram de exemplo. Pedro, um homem impossível, grosso, né? Brusco muitas vezes, pecou porque ele traiu o Senhor, mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Tomé não creu de primeira, mas Tomé se arrependeu. Saulo perseguia cristãos, mas quando teve um encontro com Jesus, tudo mudou. Tudo mudou na vida dele. Esses homens são exemplos para nós, que nós, pessoas falhas, incultas, você veja, comuns como Pedro, a grande maioria dos apóstolos uma maior parte deles eram, tirando Mateus era mais letrado, que era cobrador de impostos. Depois nós vamos ver Lucas não era apóstolo, mas escreveu o evangelho, era um médico, era uma pessoa letrada, mas a grande maioria era gente simples. E Jesus só buscou uma coisa nele, só pediu uma coisa.
Eu quero a vida de vocês, eu quero o coração de vocês. E que vocês creiam em mim. Porque farei de vocês pescadores de homens. E Ele fez eles, cada um deles, pescadores de homens. E Ele quer fazer de mim, de você, pescadores de homens também. Não importa se você tem estudo, não importa se você é pobre, se você é rico, negro, branco, não importa nada. O que importa é se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus para a salvação. E começando dentro da sua casa. Humilha-te diante dele, arrependa-te dos teus pecados, conserte a tua vida, deixe que o Espírito Santo repare tudo e verás a mudança acontecer na sua vida. Amém? Isso é para mim, é para você. Não é só para você não, é em primeiro lugar para mim. Amém? Que Deus te abençoe. No nome santo, no nome glorioso de Jesus. Pai querido, eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra nessa noite. Senhor Deus, que cada pessoa aqui, não sei quantas pessoas tem. Se tem uma, se tem duas, tem três, não sei. O que importa, Senhor, Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder. Derrama da tua glória, da tua unção. Convence a cada coração da nossa miséria, dos nossos pecados. Sonda cada coração. E conhece-nos, Senhor. E revele, Senhor, a cada um, ó Deus, o que existe para ser acertado, o que precisa ser reparado, todo o lixo que está dentro dos nossos corações, que seja, Deus, mostrado e tirado, Senhor, dos nossos corações, para que os nossos olhos estejam atentos em Ti e que nos colocamos, ó Deus, à Tua disposição, ó Espírito do vivo Deus. Senhor, enche os nossos corações de amor pelas almas perdidas. Que não olhemos para as pessoas, não olhemos para as condições delas. Senhor Deus, para o pecado que a pessoa está envolvida. Porque o Senhor é o médico, e o médico, o Senhor mesmo disse, que o Senhor veio para aquele que está doente, não para o que está são. O Senhor veio para o pecador, e eu sou pecador, e o Senhor veio para mim. E o Senhor quer salvar, o Senhor quer salvar, o Senhor quer salvar. Deus, que aquele que está assistindo, Deus, não desista de orar pela salvação do seu parente, do seu familiar, do seu colega de trabalho, do seu vizinho. Não desista, mas seja um intercessor, alguém que se coloque na brecha da oração para a salvação, meu Senhor. Que esse fogo arda, Deus, e nos consuma, ó Senhor, porque o Senhor está voltando e o Senhor vai requerer das nossas mãos aquilo que nós poderíamos ter feito, e se nós não tivermos feito, ó Deus, estaremos em falta contigo. Ó Deus, muito obrigado, cobre-nos com o teu sangue, dá uma semana de vitória, dá um dia, uma noite de descanso na tua presença, para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Até sábado que vem, boa semana.